Olá, tudo bom? Eu recebi uma pergunta de um amigo e além de respondê-lo, coisa que ainda não fiz, eu decidi também gravar um vídeo, ou seja, responder por vídeo, porque penso eu, que a resposta que eu vou dar a ele também serviria de base, análise para quem for assistir o vídeo ou quem estiver assistindo o vídeo, E enquanto o vídeo ficar aí no YouTube para a posteridade, até quando o YouTube permitir, Porque sabemos que o canal aqui do YouTube não é nosso, a plataforma não é nossa, E se analisar mais profundamente, quase nada é nosso, mas não é o caso. Então eu vou ler aqui a pergunta e vou responder, tá certo? Será que todos nós, mundialmente falando, somos ou seremos afetados de alguma forma negativa, psicologicamente, mentalmente, pelo mundo que nos cerca? Aí ele pergunta, na minha visão, se na minha visão seremos afetados psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente, mentalmente pelo mundo que nos cerca, Essa é a pergunta dele. Aí ele continua e dá exemplos. Que forma ocorrerá essa influência negativa advinda do mundo que nos cerca? Depressão, ansiedade, angústia, apatia, falta de interesse, desânimo, sentimentos de vazio, tristeza profunda, etc. Observe que as coisas que ele colocou aqui, os exemplos, são todos exemplos psicológicos, São exemplos de cunho mental, abstrato. Não são assim perceptíveis, não é nada causado por uma coisa física, Como se fosse uma dor que você sente física e é uma coisa palpável. Não, ele só colocou exemplos aqui de cunho emocional, de cunho mental, psicológico, Aí ele continua a observação, além dos exemplos que foram depressão, ansiedade, angústia, apatia, falta de interesse, desânimo, sentimentos de vazio, tristeza profunda e etc, Aí ele continua. E também, se na minha visão, como eu falei, a pergunta ele fez para mim, se na minha visão, todos esses sintomas que sentimos, Aí, quando ele fala sentimos, porque ele acredita que por conta da situação do mundo, todas as pessoas venham a ter algum desses sentimentos, se não todos, pelo menos algum, Aí ele diz, também, se na minha visão, todos esses sentimentos que sentimos é a falta do Criador em nós. Se esses sentimentos advêm pela falta do Criador em nós, porque o Pai é amor, Ele termina assim, porque o Pai é amor. Então, se o Pai é amor, nós, por acreditarmos nele, não deveríamos ter esses sentimentos. Aí ele disse que ficou pensando nessa questão e perguntou para mim. Então, é uma coisa bem interessante de observar que nós, como seres humanos, passivos de todo tipo de situações boas e ruins, negativas e positivas, é claro que em algum momento da vida a gente vai se sentir bem e mal, entende? E partindo para o lado emocional, para o lado psicológico, vai vir sensações em que você vai estar triste por alguma coisa. Por exemplo, quando perde alguém da família, um amigo, quando acontece alguma coisa triste, você não vai ficar alegre, você vai ficar triste. Isso vai te afetar psicologicamente, e não quer dizer que você não tem um Criador dentro de você, porque na pergunta dele, eu separei muito bem a questão do Criador, para aqueles que acreditam no Criador, e ele reside dentro de cada um de nós, porque nós somos morada, o Pai habita em nós, ele é interno, ele habita em nós, E a questão aí envolvendo os exemplos psicológicos que ele deu. Então, independente se você crê ou não no Criador, essa é a minha visão mesmo, porque ele colocou aqui segundo a minha visão, Independente se a pessoa crê ou não no Criador do céu e da terra, ou numa divindade, ou no ser eterno, que você achar melhor aí atribuir, o nome não importa, mas é o ser divino, a pessoa não vai ter como fugir desses sentimentos, independente se é do mundo ou não. Porque assim, o que a gente conhece, pessoal, é esse mundo. Vamos lá, agora eu vou começar aí bem profundo. O que a gente conhece é esse plano. E esse plano, ele está totalmente robusto de coisas ruins e coisas boas. Ao meu ver, esse plano físico aqui de mais coisas ruins,
né? Ao meu ver, tem coisas boas que ocorrem, isso no âmbito físico da nossa existência? Tem. Coisas que nos deixam felizes. Mas eu penso que a gama de situações contrárias e ruins é mais, e ela é mais forte. Uma delas, na minha opinião, que poderia ser colocada como a pior, é a morte. Porque, querendo ou não, ninguém aqui que está assistindo ao vídeo quer morrer. Entende? Ninguém vai querer morrer. Então eu acredito que o pior mesmo é a morte. Entende? É quando chegar o momento. Então assim, estando nesse mundo, a gente tem esse conhecimento e essa noção. A partir do momento que a gente passa a ter entendimento, não quando criança não tem entendimento, não tem responsabilidade, né? Muito pelo contrário, é dependente, né, dos pais ou de quem cuida da gente. Então nessa fase não conta, mas quando passamos a adquirir responsabilidade, conhecimento e noção das coisas, a gente sabe que aqui a gente sabe o que é bom e o que é ruim ou errado a se fazer. Mas agora inerente a você, ao teu sentimento. Então vai ter momentos que você não vai estar bem. Você vai observar, mas poxa, hoje foi um dia tão tranquilo, foi um dia tão bom, né? Passei com minha família, passei com meus amigos, fiz aquela viagem, né? Voltei para casa, mas não tô me sentindo bem. Isso é inerente ao ser humano, não tem como escapar. E isso, na minha visão, independe se você crê ou não no Criador. Que quando ele fala do Criador, se ele pergunta sobre se quem crê, né? Se também, na minha visão, todos esses sentimentos que sentimos é a falta do Criador em nós. Exatamente. Eu acredito que não, porque o Messias, quem melhor que o Messias para falar do Criador, né? Ele estava ali com o Pai o tempo todo, mas é só observar pelas coisas, a aflição, a angústia que o Messias passou. Então, por quê? Porque ele se tornou humano, né? Está escrito, Jesus Cristo homem, ele se desvestiu de todo o seu poder, sua glória, e era homem naquele momento. Então ele sentiu o que nós sentimos, e nem por isso o Messias abandonou o Pai. E o Messias, ele, sendo humano como nós, ele sentiu, eu acredito, né, na iminência da morte, a morte ali na porta, eu acredito que ele sentiu medo, angústia, pavor. Mentalmente falando e psicologicamente, eu acredito que ele estava em frangalhos, mas mesmo assim a crença dele no Pai persistiu até o fim. Então, da mesma forma é nós. Então, na minha vida, como ele perguntou para mim, eu vou falar especificamente de mim. Então, não posso falar nem dele, nem de quem está assistindo. Então, quando eu debato sobre essas questões no meu canal Luca Beleza, que lá é um canal voltado para essas questões, eu, de maneira alguma, eu coloco em xeque, né, ou em pé de igualdade, ou em choque, a questão da minha crença no Criador, porque a crença nele é uma coisa, a minha filosofia, a minha reflexão, né, e a minha visão e ótica sobre a questão existencial é outra coisa. Então são duas coisas antagônicas, não tem nenhuma, como é que fala, ligação, porque, como eu falei, como seres humanos, estamos passivos a sentir alegrias, tristezas. Por quê? Olha só, o irmão aqui que me mandou a mensagem, esse meu amigo, ele colocou questões negativas, mas por que não positivas, né? Porque positiva todo mundo se sente bem, né? Está alegre, feliz, sorrindo, né? Mas, sentimentos inerentes a nós. É um sentimento de alegria, de prazer, né? Ele colocou a questão da empatia, o contrário de empatia, né? Quer dizer, é uma coisa inerente ao ser humano. Coisas que outros seres vivos não têm. De repente até tem ao modo deles, né? Porque os animais também têm aquele sentimento de carinho, vamos dizer assim, né? Instinto de sobrevivência, isso nós também temos, mas a maneira deles. Então, quando a gente para observar a pergunta aqui do meu amigo, você para e analisa e abre um leque de possibilidades. Por quê? Porque o que a gente conhece como coisas assim ruins do mundo que nos afeta está exatamente nesse plano. Ele começa colocando aqui, ó, aqui, deixa eu abrir a mensagem dele.
Será que todos nós somos ou seremos afetados de alguma forma negativa, né, pelo mundo que nos cerca? Eu não acho que é somente o mundo que nos cerca.